Olá, eu sou o Dr. Márcio Onida, estou mais uma vez no programa Essencial e vamos falar hoje em mais um tópico sobre cirurgia de face. Hoje seria o facelifting. Uma pergunta muito comum sobre esse tópico é quando seria a idade ideal, qual seria o tempo ideal para fazer o facelifting, o primeiro facelifting. Na verdade, a partir dos 40 a 45 anos de idade, o turgor da face da mulher ela começa a se alterar devido às alterações hormonais e devido ao tempo. Relacionado a quando fazer a cirurgia, outra coisa importante é a gente saber que o ideal seria não esperar ter aquela queda total da face para fazer a primeira cirurgia. Quanto mais a gente prevenir com pequenas cirurgias, menos agressivo a gente precisa ser nessas cirurgias e mais tempo a gente vai ter um bom resultado para essa paciente. Vamos falar um pouco sobre os tipos de intervenção na face. Existem vários níveis de intervenção de acordo com o que a paciente espera e com o que a paciente apresenta para o cirurgião. Está cada vez mais popular nos Estados Unidos a enxertia de gordura na face. E a reposição desse volume com a gordura enxertada tem excelentes resultados e está cada vez mais chegando no Brasil. Em relação à cirurgia propriamente dita, a gente tem vários níveis de atuação. Quanto mais resultado a gente deseja na cirurgia, normalmente mais profunda é a cirurgia e mais longos são os resultados, mas ao mesmo tempo mais difícil é o pós-operatório e maior a chance de complicação. Então o ideal seria a gente pesar para cada tipo de paciente o nível de intervenção que a gente vai desejar. Se a gente quer algo mais agressivo, com mais resultado, mais duração, porém com pós-operatório um pouco mais doloroso e um pouco mais de risco, ou se a gente vai fazer aos pouquinhos, que na minha opinião é o ideal, a gente fazer já desde mais cedo uma cirurgia menor, menos agressividade, que não vai ter um resultado tão expressivo quanto uma abordagem mais agressiva, só que o pós-operatório vai ser muito mais tranquilo e com muito menos riscos para o paciente. Os tipos de cirurgia seriam basicamente o mini lifting, que é quando você apenas resseca um pedaço de pele na região pré-auricular e a gente traciona as estruturas um pouco mais profundas, dando um resultado leve em pacientes mais jovens, pode ter um resultado bem satisfatório e uma cicatriz não tão muito extensa. Um segundo passo seria um lifting tradicional, que seria uma cicatriz um pouco mais extensa, um descolamento um pouco mais extenso e poderia ser feita a aplicatura dos músculos profundos da face, que a gente chama de SMAS, ou poderia ser feita uma mastectomia, que é quando a gente tira um pedaço dessa gordura e desses músculos e traciona basicamente. A extensão da cicatriz vai depender muito da avaliação do cirurgião, da técnica que ele gostaria de utilizar e do caso que o paciente vai apresentar. Casos mais complicados normalmente requerem cicatrizes um pouco maiores para a ressecção de pele adequada. Um outro detalhe importante seria a região do queixo. Tem muitos casos que a gente precisa fazer uma cicatriz embaixo do queixo para acessar o pescoço. Em alguns casos a gente não precisa fazer isso. Normalmente para quê? Para tratar as bandas platismais. Bandas platismais são essas faixas do músculo platisma aqui do pescoço que quando a gente vai ficando mais velho ou tem um pouco mais de flacidez, elas ficam bem acentuadas e às vezes só é possível tratar esse tipo de alteração através de um acesso direto numa cicatriz embaixo do queixo. No pré-operatório dessa cirurgia são necessários os exames tradicionais pré-operatórios e para pacientes de mais idade um pouco, normalmente é necessário a avaliação cardiológica. A extensão da cirurgia vai depender muito do caso e do tipo de técnica utilizada e o pós-operatório normalmente é feito um curativo com uma bandagem, alguns cirurgiões usam por 2, 3 dias, alguns cirurgiões por mais de uma semana e depois os pontos são retirados às vezes na primeira semana, alguns pontos podem ficar um pouquinho mais e fica um pouco edemaciada a face e um pouquinho roxinha. Essa extensão do edema e do roxo vai depender muito de paciente para paciente e do que foi feito. O resultado final também, assim como a cirurgia, vai depender da extensão. Os mini liftings, com 1 a 2 semanas, o paciente já está de volta totalmente ao trabalho, mínimas aparências de cirurgia, uma maquiagem bem feita pode disfarçar muito bem, e as cirurgias mais extensas vão precisar de 15 a 20 dias mais ou menos. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas sobre cirurgia de face, e se você tiver ainda mais alguma dúvida, por favor entre em contato com a gente ou com o Programa Essencial, que teremos muita satisfação em respondê-las.